Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 7 do módulo 2, Zero de Funções, do nosso curso de Cálculo Numérico. Então, a partir dessa aula, pessoal, nós vamos estudar a segunda etapa para a detecção de zero de funções, que são os métodos iterativos. Tá? Então, como é que vai ser isso, pessoal? Primeira coisa importante é a gente entender o que são métodos iterativos. Qual é a definição de métodos iterativos? Tá? Os métodos iterativos, pessoal, consistem em uma sequência de instruções que são executadas passo a passo, algumas das quais repetidas em ciclos. Tá? A execução de cada ciclo é denominada de iteração. Tá? E sempre uma coisa importante nos métodos iterativos, pessoal, é que em algum momento eu tenho um teste e esse teste vai indicar se eu posso parar ou não. Tá? Tem uma condição de parada desses ciclos, dessas iterações. Então, um diagrama de, digamos assim, que representa o que são os métodos iterativos, está dado aqui. Esse aqui é um fluxograma, na verdade. Tá? Então, você fornece uma inicialização. Aqui você tem uma variável que indica o número da iteração. E aqui você tem justamente as sequências repetidas em ciclos, que envolvem normalmente o cálculo da nova aproximação, a verificação posterior de se eu já atingi ou não uma condição tal que eu devo parar, né? Se eu já posso parar e realizar os cálculos finais, ou se eu devo realizar talvez aí mais cálculos para depois verificar o cálculo da aproximação e verificar se eu posso parar ou não. Isso aqui, portanto, pessoal, é uma coisa genérica, uma coisa geral, que todos os métodos iterativos vão seguir. Então, veja que esse laço, isso aqui, pessoal, vai envolver repetição de comandos. E também, como eu havia dito, você vai ter que fazer a verificação de uma condição lógica para saber se uma determinada condição foi atingida ou não. Agora, o que é importante? O que é essa condição de parada? Isso tem a ver com o que a gente chama de critério de parada. Tá? Essa verificação lógica, a verificação dessa expressão lógica, envolve justamente o quê? A gente vai realizar o cálculo de sucessivas aproximações. Então eu posso dizer que isso é uma sequência, e essa sequência a gente está tentando fazer com que ela se aproxime da raiz, que obviamente a cada iteração a gente espera que está melhorando, está se tornando mais próxima do valor que é essa raiz. Tá? E aí o que acontece? Você tem que fazer a verificação se essas sucessivas aproximações, ou se a aproximação x de k já está suficientemente próxima da nossa raiz. Tá? Então o que acontece aqui? Eu posso usar como processo, como critério de parada, será que o x de k menos o xi, o módulo disso é menor que um epsilon? Ou ainda, será que o nosso f de xk, né, eu quero que seja zero, mas será que ele já está menor que um valor epsilon? Tá? O que é importante? Nesse primeiro critério de parada, pessoal, eu tenho que conhecer o xi. Então, ele não é exatamente um critério de parada muito interessante, porque se você vai comparar a aproximação com o valor exato, bom, então você já tem o valor exato, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa comparação por saber o seguinte: olha, eu sei que o xi está dentro desse intervalo AB. Se esse intervalo AB for suficientemente pequeno, né? Se ele está adequado, digamos assim, para o valor que eu estou aproximando, então eu consigo parar o meu processo. Tá legal? Então a ideia aqui, na verdade, pessoal, é que eu, ao invés de usar um valor e comparar com o valor exato, um valor aproximado e comparar com o exato, ao invés disso eu vou falar assim: olha, eu tenho o valor dentro do intervalo. Será que esse intervalo já está suficientemente pequeno? Né? Porque se o valor que se está dentro do intervalo e o intervalo o limite superior, que é o b, está muito próximo do limite inferior,
Então, praticamente, eu já estou quase definindo quem é Xi. Tá? Essa é a ideia desse critério de parada. Tá? Veja o seguinte, então, pessoal. Atender esses dois critérios muitas vezes pode ser bem complicado. Vou mostrar com casos do ponto de vista geométrico aqui, tá? Então, por exemplo, no primeiro caso, eu tenho que o valor da função, o f de xk, já está bem próximo do valor zero. Então, suponha que isso aqui é bem pequenininho, né? Essa diferença aqui, ó, está bem pequenininha. Né? Então, o nosso valor f está bem próximo do valor de zero, da raiz. Porém, o b menos a, o valor, vamos supor aqui que eu tenho um b aqui e um a aqui, está muito grande. Eu não tenho nesse caso, eu não tenho como falar assim, olha, b está bem próximo de a, então já dá para matar a charada de quanto que é o valor de Xi. O valor x, tal que f de x é zero, né? Fica bem um intervalo muito grande, não dá para dizer exatamente isso. Pode acontecer a situação contrária também, que é o caso 2. Né? Ou seja, b menos a está bem pequenininho. Então aqui é o nosso f de x. Né? E aí, isso aqui está bem próximo já do Xi. Já está bem próximo. Agora, o f de x, o valor da função aqui, ó, se eu for avaliar o f de x, ele nem de longe está próximo desse valor zero aqui, onde o valor da função é igual a zero, né? F de Xi é igual a zero. Tá? Agora, pode acontecer também, um terceiro caso, pessoal, de você satisfazer as duas condições. Tá? E aí você fala assim, ok, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai escolher um deles e também, além disso, normalmente a gente escolhe um deles e também coloca um máximo de iterações. Porque, veja, se eu escolher esse critério aqui, no caso 1, eu vou ter problemas. Né? Então, o que eu faço? Eu interrompo o meu ciclo, minha repetição de passos, para eu não ficar um tempo gigantesco esperando resposta. Então, eventualmente, eu preciso o quê? Interromper antes, às vezes. Tá? Isso com um critério de parada. De acordo com o critério de parada, eu posso ter que interromper antes, atingir um máximo de iterações. Tá? Bom, pessoal, na próxima aula eu vou começar os passos para a gente começar a desenvolver um método iterativo, o primeiro método iterativo, que é o método da bissecção. Então vai ser uma aula bem mão na massa, que a gente vai começar a dar alguns elementos que vão ser importantes para a gente começar a construir o nosso primeiro método iterativo, ou seja, o método de refinamento para começar a ter um valor mais próximo ali do que é a raiz, ao achar a nossa raiz. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. E na próxima aula a gente começa a botar a mão na massa no Python de novo, hein, pessoal? Vai ser bem legal. Vejo vocês lá. Tchau.